Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Não sei se vocês estão acompanhando as pesquisas de eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump está com 49% e o Biden com 43%. Ele está vencendo, assim, pelo menos nas pesquisas, para presidente. E tá tendo muita coisa sendo falada sobre ele, e eu acho que é uma pessoa que a gente tem que acompanhar, principalmente se ele for presidente dos Estados Unidos. Ele falou que que ele tem um chamado divino, né, para estabelecer na Terra, e sinceramente eu acho que ele tem um papel talvez até messiânico mesmo, no tempos de agora, porque eu acredito assim, quando ele era presidente dos Estados Unidos, foi ele que reconheceu Jerusalém como capital de Israel, e hoje boa parte do mundo inteiro reconhece Jerusalém como capital de Israel. Segundo, é impossível até os dias de hoje ter qualquer tratado de paz no Oriente Médio se não for por intermédio dos Estados Unidos. É impossível. Os Estados Unidos é peça fundamental. E a gente sabe que o Trump ele é bem favorável a Israel. E aí vamos falar algumas coisas aqui. Primeiro, tem muitos judeus falando que ele é o Messias. Outros falando que ele é o Messias da casa de José. E outros falando que ele, se não for o Messias, ele vai ser um dos que vai trazer esse processo. No dia 14 de maio de 2018, 70 anos depois de Israel ser reconhecido como nação, Trump transferiu a embaixada para os Estados Unidos, reconhecendo, né, Jerusalém como capital. Trump também colocou colocado numa moeda do templo, comemorando o 70º aniversário de Israel. Essa moeda mostra Trump ao lado do rei Ciro, que libertou os judeus para construir o templo. Em 2018, o rabino-chefe da Ucrânia apresenta Donald Trump a sua descoberta de que seu nome na gematria judaica é igual a 424, o mesmo que o Messias profetizado. Na gematria hebraica, o nome Donald Trump resulta 424, Messias de Davi, Messias filho de Davi, também resulta o número 424 em hebraico. Trump tocou o Muro das Lamentações às 4h24, horário de Jerusalém, que visitou o país em 22 de maio de 2017. Em 10 de julho de 2023, 150 rabinos em nome da Israel Heritage Foundation presenteiam Trump com uma coroa de Jerusalém, que se diz ser a coroa que deve ser colocada na cabeça do Messias. 24 de fevereiro desse ano, a mesma fundação presenteou o Trump com a menorá pelo seu papel nos Acordos de Abraão. Gravado em uma placa da menorá afirma o seguinte: esta menorá, que representa a luz eterna do mundo, é apresentada ao presidente Donald Trump em honra à celebração de fazer o que nenhum outro homem jamais fez, e que é fazer a paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, nos extraordinários acordos de Abraão. É o que eu falei. O Jared Kushner, enfim, ele fez todo o tratado. Mas se o Trump não estivesse na jogada, seja franco, seria possível um acordo de paz? Não. Eu acredito que um acordo de paz de Israel com todo o Oriente Médio é impossível. Estou falando humanamente falando, sem os Estados Unidos. Então tem que ser por intermédio do presidente dos Estados Unidos, isso seja lá quem for. As escrituras dizem, número 25:12, portanto diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Mais adiante em Isaías 9:1, porque um menino nasceu, um filho foi dado, a autoridade repousará sobre seus ombros. Aquele que é conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno,
lhe dará o nome de príncipe de paz. Isso é o que estava escrito na menorá que foi dada para o Trump. Inclusive coloca lá que ele é o príncipe da paz. Israel Fundação, com profunda gratidão, apresenta esse prêmio Pacto de Paz para o príncipe da paz, presidente Trump. Essa menorá foi entregue a Trump em Mar-a-Lago, exatamente 33 semanas após lhe entregarem a coroa de Torá, ou seja, 10 de 7 de 2023 até 26 de 2 de 2024, quando lhe foi entregue a menorá, é um período exato de 33 semanas. Para bom entendedor, um pingo é letra, 33 semanas. Eles estão chamando Donald Trump de seu Messias, ou pelo menos aquele que inaugura seu Messias. Aí tá a coroa, a menorá, que foram dadas para ele. E aqui é ele de novo, as datas. Aí fala da fundação, visitou Trump, que chama ele de príncipe da paz. Um título que profetiza o nascimento de Cristo em Isaías 9, ou Messias, que é a mesma palavra. A coroa da Torá foi dada exatamente 33 semanas. Aqui um rabino diz que esforços de paz do Trump lembram os de Salomão. O Yehuda Glick, né, um dos principais ativistas ali do Monte do Templo, fala que vê um cumprimento de profecias envolvendo judeus, cristãos e muçulmanos, porque o Trump ele está chamando os cristãos para apoiar os judeus, né? Então ele une o judaísmo e o cristianismo. Isso é um processo profético para construir o terceiro templo. E ele fala, né, de como foi construído o primeiro, o segundo templo. O líder da Fundação Shalom Jerusalém, Glick, afirma que a onda de acordos de paz pode ser prenúncio de um período de paz mais favorável à construção do terceiro templo. Aqui é o Trump, né? Estão chamando de Igreja de Trump, onde na linguagem usada por Trump ele se apresenta como um Messias, e que é igrejas, né? Ele está indo muito em igrejas, começou a vender Bíblias, não sei se vocês viram, falando que tem que trazer, né, Deus para o povo. Lá nos Estados Unidos ele começou com essa Bíblia vendida até por um preço razoável. E lá nos Estados Unidos, os cristãos estão chamando ele de o escolhido de Deus, mesmo porque ele afirma, né, que ele tem um chamado divino. Eu acredito que o Trump foi usado por Deus em vários momentos, mesmo eu não dizendo que ele seja um homem de Deus, não estou dizendo isso. Não conheço a vida dele, não tem nada a ver com isso. Mas ele foi usado por Deus em vários momentos. Reconhecer Jerusalém como capital de Israel, isso é profético. E hoje ele usa, olha para vocês verem, ele vendeu Bíblia, começou a vender Bíblia o ano passado, milhões, falando que tinha que trazer Deus para, né, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava se perdendo e tal. Aí ele chama o cristianismo, ele chama o judaísmo, ele une os dois num propósito, né? A estação do Trump, né? Por causa dele vai estar sendo construída já a estação de trem que vai levar para o terceiro tempo e vai chamar Donald Trump. Então não é qualquer pessoa que consegue fazer essas coisas. Então a gente tem que ver que tem algo nele profético que vai trazer o terceiro tempo. Não estou dizendo que é pelas mãos dele, mas ele está envolvido. Com certeza os rabinos estão certos em vários pontos que eles falam que o Trump está envolvido na questão do terceiro templo e na vinda do Messias, diretamente, indiretamente. Para quem quer saber do Jared Kushner, ele vai voltar com o Donald Trump sendo presidente. Então acompanhem as eleições presidenciais dos Estados Unidos, porque se ele voltar vai ser profético.
É, uma das coisas que eu achei interessante foi que ele falou, se quando eu estava como presidente, o Putin não invadiu a Ucrânia, ele não se atreveu. Quando ele era presidente, o Irã nunca se atreveria a atacar Israel. E aí ele falou que ele prometeu na campanha que ele vai trazer paz ao mundo, vai acabar com a guerra da Ucrânia e vai fazer o acordo de paz ali em Israel. E, consequentemente, o terceiro templo está envolvido nisso. E aqui é que o Trump falou que se a OTAN, quando ele for presidente, ele já está achando que ele vai ser o presidente, os membros não pagarem, porque a OTAN tem que dar 2% do seu PIB, e muitos países não dão, eles vão deixar a Rússia invadir eles. Aí eles se uniram, né? Já sabe que ele falou, tá falado, e vão voltar a pagar os 2%. Então você vê que ele nem é presidente. Por causa disso, a OTAN se reuniu para falar sobre essa polêmica. Olha, ele nem é presidente. Ele tem uma autoridade, ele tem uma palavra profética, ele tem uma voz ali persistente que faz diferença. Então é isso, que Deus abençoe vocês.